enfim, ao governo, né, que esteja no mandato governamental, nós nos comprometemos, né, em vamos dizer, reforçar o nosso empenho em garantir o sentido público das nossas ações e a boa gestão, a eficácia das nossas ações e a questão da transparência. Então, de fato, nós estamos comprometidos em criar, até uma certa urgência, né, algo que, enfim, traduza o nosso desejo no sentido da autorregulação, que a gente entende que é fundamental, inclusive, para crescer a legitimidade do nosso campo. Tem uma série de problemas, né? Certamente, eu concordo plenamente com o Paulo, que a BONG, GIF, quer dizer, associações de entidades reconhecidas, precisam fazer parte disso, mas é problemático uma associação financiar seus próprios sócios, porque aí gera um certo conflito de papel, né? E mesmo, quer dizer, você ser o agente regulador dos seus sócios, a gente pode incentivar, mas a gente... E também, quer dizer, aí nós temos, de fato, a questão da autorregulação, é lógico que isso nós temos que resolver como sociedade civil, mas ela implica uma série de problemas. Você pensar uma coisa tipo ISO, que é isso é custoso. Por exemplo, a BONG não tem como... A gente procura ter um controle político, vamos dizer, e na base da própria ideia do associativismo, de um controle social sobre quem se associa à BONG, né? Então, precisa ter indicação, precisa trazer documentos, precisa ter outra associada que indique, mas nós não temos condição de certificar ninguém, porque isso exigiria um aparato custoso, né? Então, certificar no sentido assim, a gente garante nesse sentido, né, de como se fosse uma ISO, ser sócio da BONG significa algo semelhante a uma ISO, um certificado de qualidade ou de idoneidade. Mas, de qualquer jeito, eu acho que nós temos que pensar muito nisso. Eu acho que não precisa ser tão burocrático nem custoso, mas eu acho que é fundamental que a gente tenha acesso à informação pública, que agora, com a lei finalmente aprovada, eu creio que nós temos novos instrumentos legais para conseguir, né? A gente soube um pouco, por exemplo, da experiência americana, que tem vamos dizer, um centro de fundações independente, né? Lógico que ele é apoiado e, de alguma forma, referido pelas fundações, mas ele tem acesso direto à informação da Receita, quer dizer, ele produz informação altamente qualificada, porque ele recebe diretamente da Receita as informações de quem doa, quem tem isenção. Então, isso a gente sabe. A gente tem uma situação de profunda obscuridade com relação ao nosso universo, né? A gente viveu essa semana não, várias semanas, né, o bombardeio na mídia, e os jornalistas ligam e perguntam, a gente não pode responder nada, né? A informação que consta do portal da transparência junta fundações universitárias, Instituto Butantan, hospitais, né, filantrópicos com ONGs. É uma informação que não dá para ser absorvida, que não significa nada. Então, esses elementos a gente tem que trabalhar de forma, talvez, conjunta, né? Quer dizer, como aperfeiçoar o mecanismo de acesso à informação pública a respeito das organizações, né, que, se elas têm a vocação, vamos dizer, se elas recebem, né, o reconhecimento de entidades públicas, mesmo que elas não recebam repasse direto, elas têm que ter essa transparência, a sociedade tem que ter acesso a elas. Desculpa, estou terminando. Obrigado, Vera. Sim, ela tinha pedido. Desculpa, não sei. Buenas tardes. Voy a tratar de hablar despacio en español. Yo era una de las debatidoras y como veo que hay un poco de confusión en algunas cosas, pues quisiera aclarar para que ustedes decidan autónomamente, pero creo que es necesario hacer un par de precisiones. La primera, si ustedes se dan cuenta, y así inicié en su momento, este era un grupo de Governance and Accountability. Esos dos términos son en inglés. Entonces, lo primero que sugerí, y que creo que es por donde deberían iniciar, es buscar términos en portugués, para que no haya confusión, porque cada quien... Tenemos lo mismo en Colombia y en Latinoamérica. Nosotros somos un sector que es no gubernamental,
sin ánimo de lucro y tercer sector. Es completamente residual. No y tercer. Y si a eso le metemos inglés de governance and accountability, tenemos un problema de certeza, un problema de identificación, y así es muy difícil hacer regulación. Entonces, mi primera sugerencia es que haya absoluta claridad sobre la identidad de lo que están buscando y qué es lo que significa governance and accountability para lo no lucrativo y para lo no gubernamental, porque es difícil. Entonces, eso es lo primero. Sin embargo, la propuesta que hicimos, o con la que yo inicié el debate, es que la gobernanza se refiere al proceso de toma de decisiones y a su implementación. Eso en español o portugués se llama funcionamiento interno, cómo se toman las decisiones y cómo se hacen. Ese funcionamiento, lo mismo que la prestación de cuentas o hacerse responsable de sus actos, la responsabilización, son dos aproximaciones al término de governance and accountability: funcionamiento interno y responsabilización por sus actos. Esa traducción o esa conceptualización ustedes tendrán que definirla, pero con la que quisimos explicar, cambia según si usted es una organización, una asociación de indígenas o de campesinos que solo quiere tener voz en la democracia. Nadie tiene que mirarle su funcionamiento y nadie tiene que mirarle sus actos. Ahora, si usted recibe dinero del erario público, usted recibe millones y es muy cercano al gobierno, es un parceiro del gobierno, pues es bueno que usted mire quién es el director y quiénes son los empleados, y es bueno que usted mire el erario público que le están trasladando. Entonces, esa era la explicación de la gradualidad y depende de la intensidad de prerrogativas que usted tenga. Si usted decide operar sin prerrogativas, pues nadie lo va a mirar. Pero si usted recibe dinero público y usted es cercano al poder político, es recomendable que sea proporcional a lo que usted recibe, lo que usted rinde cuentas. Y esto es un tema que no es solo de las organizaciones del tercer sector. No hay que las organizaciones del tercer sector no son virtuosas, son personas jurídicas y hay que regularlas como personas jurídicas, no como virtuosos. Esas son las personas que habitan las personas jurídicas. Entonces, este es un tema que es muy bueno debatir por ustedes, pero quería hacer esas precisiones, y es que ante todo somos sujetos de derechos y de obligaciones. Muito obrigado, Adriana, graças. Estamos propondo mais a última inscrita e fechamos para o café. Ana Cíntia, o Sabo está inscrito também, tá bom. Ana Cíntia e o professor Sabo. E aí passamos para o café. Aí passamos para o café. Serei muito rápida, só para esclarecer. Continuando o debate que ficou assim, ó, o Paulo falou, aí teve uma outra intervenção longa, aí depois Vera respondeu, a intervenção agora muito apropriada, excelente, da Adriana, e agora eu vou responder a Vera. A ABONG poderia fazer, e pelo que sei, está interessada, firmemente interessada em fazer, uma coisa muito simples que o GIF já fez, que é recomendar às associadas que publiquem uma série de informações em seus sites, de alguma maneira mais barata, mais simples possível, mas que publiquem seus estatutos, quem são os seus dirigentes, a identificação dos seus conselhos e quais são as suas contas anuais. Assim, informações elementares que a sociedade tem todo o direito de conhecer. Então, não temos poder de punir, nem poder coercitivo sobre as associadas. A dificuldade é semelhante à da ABONG, mas podemos recomendar, podemos fazer capacitação, tentar estimulá-las a fazer o que a gente acredita que é o melhor. Professor Sabo. Nesse processo, como foi colocado pelo grupo, foi colocado aqui pelo relator, Eduardo Panuzzi, transparência é fundamental. E a transparência das duas partes. Transparência do governo, ou seja, de dados de governo, em todos os sentidos que tem interface com as entidades. E a transparência da própria entidade, que se faz por ela mesma ou pelas sugestões que a Ana Cíntia acabou de nos mostrar aqui. Esse é um processo que pode começar hoje
Isso independe da realização de ações de grupo ou de ações de governo com a sociedade civil. Pode começar hoje pelo governo, por meio da implementação da Lei de Acesso à Informação, pode começar hoje pelas entidades. Ou seja, transparência é fundamental. Aliado a isso, a eficiência, que foi muito bem colocada aqui também pelo grupo. Isso tem que ser dimensionado, a eficiência da ação das entidades públicas, das entidades privadas, no uso dos recursos públicos. Essa eficiência tem que ser medida, tem que ser sopesada. Nós temos que ter instrumento. A minha sugestão é essa, que hajam instrumentos para verificação dessa eficiência da necessária e indispensável colaboração das entidades privadas na formulação e na execução das políticas públicas. A minha última proposta é que, certamente, isso imagino que deva ter sido discutido, e certamente foi no seio do grupo, e certamente vai ser na implementação desse marco regulatório, é uma priorização de medidas. Ou seja, dentro desse grupo se falou na consolidação das normas aplicáveis às organizações da sociedade civil. Dentro de uma priorização, esse ponto pode vir a ser priorizado. O que eu quero sugerir, né, que tanto nesse grupo como nos outros, que depois se faça uma priorização das medidas, em razão da urgência, em razão até do ambiente político e necessário para a implementação, ou seja, muitas vezes há atos que são implementados pela autorregulação, outros pelo governo por meio de portarias ou decretos, e outros por meio de lei. Ou seja, há necessidade de uma priorização. Essa é mais uma sugestão. Muito obrigado. Obrigado. Olha, nós, conforme combinar, nós vamos parar para o café. A gente sabe que tem gente pedindo para falar, mas na volta do café nós vamos abrir uma rodada de comentários gerais. Então, a gente pede que as pessoas que estão inscritas guardem para depois do café. Vamos fazer um intervalo de 15 minutos para o café? Muito bem. Está indo, né? Está indo. Agora é um universo de questões bastante amplo, né? Muito. É um universo de questões bastante amplo. Ninguém chama as pessoas de fora. Essa entrevista fala do ministro. Eu não sei, agora no final, eu não sei se ele vai ler. Sim. Isso, pra gente, pra gente poder debater isso. Vai ter uma fala dele. Antes do encerramento. Sim, Eu não acho que seja uma maravilha. Eu vou
7, então deve ser vocês. É dentro dessa iniciativa. Vamos retomar. Podia o pessoal que está lá fora ajudar a trazer. O ministro já vem para a mesa? Não, ele pediu para consultar, ele prefere ficar sentado e me chamar na hora dele falar. Alguém perdeu um pendrive, ou se quiserem, Com toda a sua memória. uma caneta voadora, uma condutora, uma caneta condutora. Gente, a gente pede que o pessoal tome seus lugares para a gente retomar a plenária aqui, poder terminar no horário combinado. Pedimos ao nosso pessoal de apoio que procure trazer o pessoal que ainda está no café para a gente... Tem 2 inscritos, então. Esse está ao lado da Vera, espanhol. E essa... Não sei se ela é a relatora. Bem, este momento agora desta plenária é um momento que a gente está chamando aí de recomendações gerais, ou seja, à luz de tudo que foi apresentado aqui, discutido, né, se alguma pessoa considerar que é importante fazer ainda uma nova recomendação geral, ou dar destaque a alguma delas, sempre no sentido globalizante, né, e preferencialmente ligado a proposições, dado que este seminário ele visa construir um conjunto de subsídios, né, que possam ser depois aprofundados, analisados pelo grupo de trabalho que se instala, né? São 11h45, a ideia é que essa rodada tenha meia hora de duração, para que depois a gente faça o encerramento do seminário. O ministro Gilberto vai fazer uso da palavra no momento do encerramento. Tudo bem? Tinham 2 pessoas inscritas na rodada anterior, que a gente vai passar a palavra, e as outras que quiserem se inscrever já vão assinalando. Só uma última questão. Nessa sessão de recomendações gerais, podem estar incluídos também comentários avaliativos a respeito do seminário. Nós distribuímos para vocês um instrumento em que a gente pede que vocês formalmente registrem a sua avaliação, entreguem no momento de saída para o pessoal de apoio, mas se neste momento da plenária final houver alguém que queira fazer alguma apreciação, avaliação global sobre o seminário, também cabe. Tá bom? Quiero invitarlos a pensar en las siguientes ideas. La primera es que no es lo mismo transparencia que rendición de cuentas. Estamos hablando de 2 cosas distintas. Cuando hablamos de transparencia, hablamos básicamente de un valor, de un atributo
de las organizaciones sociales, o bueno, de cualquier organización, pero en este caso de las organizaciones sociales, y nuestro planteamiento es que en eso debiéramos radicalizar nuestra postura, en el sentido de que cualquier organización social tiene un deber de transparencia por vocación ética, por vocación propia, por la naturaleza de lo que somos y hacemos. Y aquí no importa que sea una organización grande, pequeña, rica o pobre, sino que es un atributo que tiene la organización, referida a la disponibilidad que tiene ante la sociedad para presentar información sobre ella misma, lo que hace, los recursos, sobre cómo toma las decisiones y cosas de este orden. La rendición de cuentas es otro asunto. La rendición de cuentas hace referencia a las acciones proactivas de la organización para poner esa información en distintos públicos que son de interés de la organización. Y ahí sí, por supuesto, una pequeña organización pues tendrá unos públicos respectivos y una gran organización seguramente tendrá muchos más. En este punto, lo que nosotros tratamos de enfatizar es que para el sector, lo más inteligente es hacer de la rendición de cuentas un hecho político, un hecho público, es decir, un hecho comunicativo. Y cuando decimos un hecho político, eso tiene dos dimensiones al menos. Una es que es mucho más contundente una rendición colectiva de cuentas que una rendición individual. Y lo segundo es que desde nuestro punto de vista, las organizaciones de segundo y tercer grado tienen como deber promover que sus afiliados hagan esta rendición pública de cuentas. Yo en ese sentido invito a las organizaciones que de segundo o tercer grado que están en este auditorio a que piensen eso como un deber y como una oportunidad. ¿Cuál es el papel que nosotros hemos entendido que el Estado tendría que jugar en estas actividades que, como bien se decía antes, son básicamente autónomas, promovidas por la propia organización? Es facilitar, eventualmente contribuir con el financiamiento de algunos recursos para que estas cosas pasen, pero la energía fundamental tiene que provenir de la propia organización. Gracias, Rubén. Isso, aqui. Por favor, aqui, essa senhora. Ela se inscreveu antes do intervalo, desculpa. Tá, Cândida. Quem é? Quem é? Não, você. Lembrando, pedindo das pessoas que se identifiquem para efeitos da gravação. Oi, meu nome é Paula Estorto, sou advogada, estou no projeto Pensando Direito, lá da modernização dos convênios. Enfim, até conversando no intervalo e um pouco a partir de algumas falas aqui, inclusive do professor Eduardo Sabo Paes, eu acho que uma sugestão, uma forma de trabalhar seria pensar, sim, no marco regulatório, que é a ideia do grupo de trabalho, mas buscar também aquelas medidas que já podem ser implementadas desde já, sem a necessidade de nenhuma alteração legislativa, né? E muitas vezes até não precisando nem de uma norma, um decreto, alguma coisa desse tipo. Porque boa parte da insegurança jurídica que se atribui, e aí principalmente aos convênios, prestações de contas, que foi a oficina a qual a gente se dedicou também, necessita de uma maior uniformização, de um maior entendimento das próprias assessorias jurídicas e a harmonização dos entendimentos. E isso pode ser feito a partir de, enfim, ciclos e encontros no âmbito da própria administração pública, ouvindo, evidentemente, as organizações da sociedade civil. E a gente tem aí uma lista de uma série de portarias, medidas, entendimentos, pareceres, que trazem divergências e uma segurança e uma insegurança jurídica para as organizações e para o próprio gestor público. Isso apareceu muito forte ontem na nossa oficina também, que o gestor público tem uma insegurança jurídica muito grande, porque ele não sabe se, ao aplicar determinado indicador de resultado ou se comprometer com determinado critério, como isso vai ser visto daqui 2, 3 anos numa eventual auditoria, num processo de tomada de contas,
e ele pode ser responsabilizado também. Então, entre optar por descumprir um parecer do jurídico ou inovar com um novo indicador, um novo método, acaba se ficando no conhecido também por uma insegurança do próprio gestor público. Então, enfim, mais no sentido de, sim, vamos olhar para o marco regulatório como um todo e sonhar com propostas maiores, mas sem prejuízo da gente conseguir, desde já, uniformizar e trazer mais segurança para todo mundo no que já existe hoje. Obrigado, Paula. Paulo Raus. Me apresentar de novo para fins de registro, Paulo Raus Martins, presidente da Comissão de Assuntos Jurídicos das ONGs da OAB. Nós trouxemos aqui, para esse debate, algumas mensagens muito claras, os eixos, pelo menos fundamentais, do que a gente entendia devido. E foi em cada um dos grupos, eu tentei, inclusive, pontuar esses eixos. Eu vou tentar pontuá-los para poder deixar mais claro para todo mundo que não participou, as pessoas que não participaram do debate ao qual estava ponto. Em primeiro lugar, nós entendemos a sociedade civil como eixo fundamental da Constituição Democrática, assim como todo esse plenário. E, por conta disso, a gente precisa garantir a autonomia dela. Essa autonomia foi ferida gravemente de morte em 1997, com a reforma tributária, que tirou os incentivos fiscais para doadores de pessoas físicas e mergulhou o país numa recessão, inaugurando uma época de desincentivo às doações. As organizações da sociedade civil, a partir de então, ficaram sequestradas entre dois poderes, o poder econômico e o poder político, fazendo as ações do poder político e homologando uma legitimidade eventual do poder econômico, que permite, por exemplo, que empresas petrolíferas financiem instituições ambientalistas, ou seja, aqueles que deveriam ser fiscalizados pela sociedade passam a ter a sociedade financiada e sequestrada por eles. É necessário resgatar essa autonomia, que é fundamental para a sociedade civil organizada e para a própria democracia no Brasil. E, nesse ponto, eu tenho um cuidado especial, e eu digo isso para bom, com relação à autorregulação, porque, no primeiro debate que eu participei sobre isso, inclusive na Firjan, com parte do grupo da plataforma, inclusive, eu ouvi assustado a representante da Firjan, da Federação de Indústrias do Rio de Janeiro, dizer que apoiava aquilo claramente e que, a partir daí, a Petrobras, inclusive, estava dizendo que só firmaria convênios e financiaria instituições que aderissem à autorregulação. Pronto, a autorregulação não existe mais. Entre dois poderes, o poder econômico que financia está dizendo claramente só passa o dinheiro se você seguir as regras que eu considero toleráveis para poder repassar esses recursos. Há de se ter cuidado com relação à autonomia também nesse ponto, com relação à tese da autorregulação. O ponto 2, que a gente levantou aqui, são o ponto da relação do Estado com a sociedade civil, seja no reconhecimento de direitos de isenções e imunidades tributárias, seja no repasse e transferência de recursos, o reconhecimento da importância dos programas que a sociedade civil inaugura, em toda a regulamentação existente no Brasil. E, historicamente, até mesmo no resto do mundo, a qualificação da sociedade civil como boa ou ruim, o grupo do bem e o grupo do mal, se dá por aspectos endógenos. Se ela é ou não é caritativa, se ela remunera ou não remunera seus dirigentes, se ela tem ou não tem no seu estatuto alguma coisa que diga que 10% irão para os pobres. Em nenhum momento se fala da sociedade civil sob seu aspecto exógeno, daquilo que ela produz, o que é mais fundamental do meu ponto de vista, do ponto de vista da OAB, que é qualificar as instituições por aquilo que elas fazem, daquilo que elas são, e retirar essas restrições artificiais, como remuneração de dirigentes e tudo mais, são fundamentais para que a gente consiga chegar lá. Paulo, e com relação aos recursos públicos, da transparência dos recursos públicos, dizer que corrupção se combate com holofote. E, se a gente quiser combater isso daí, basta que a gente coloque as prestações de contas, desde que unificadas, por exemplo, no CNES, que é uma proposta nossa, o CNES já existe, o Cadastro Nacional de Entidades Sociais do Ministério da Justiça, que seja aberto para todo o público. Eu não tinha conseguido entrar nele, o Davi provou que ele existe aberto, o público está um pouco intrincado para chegar lá, e valia a pena a gente incentivar, por exemplo, que todos os convênios, por exemplo, tendo parceria, foram prestados contas lá, no CNES, acesso a qualquer brasileiro, que isso fosse satisfativo para os poderes públicos. Essa é a nossa proposta. Obrigado, Paulo. Obrigado. Companheiro da Visão Mundial. Não, aqui. É aqui. Obrigado. Eu sou o Wellington, da Visão Mundial. A primeira coisa, eu acho que o documento está ficando muito bom. Pelo que eu tenho ouvido nos corredores, com os companheiros aqui, a gente está conseguindo produzir um documento até acima das expectativas. E aí a minha
questão é de que maneira que a gente vai ter depois esse documento retornado para esse grupo maior, de maneira que aquilo que está sendo discutido aqui, a gente tenha a certeza que todos vão ter acesso. Uma outra sugestão que eu queria dar é como a gente levar essa discussão para as organizações de modo geral. Com certeza existem muitas organizações que não se sentem representadas aqui e que gostariam de fazer essa discussão. Então, a gente teria que, eu não sei se esse é o momento, ou se depois no comitê, mas discutir que estratégias que a gente teria para que esse documento se tornasse o mais amplamente divulgado possível. E aí eu queria sugerir que a gente organizasse um seminário, depois desse documento já debatido, onde outras pessoas da sociedade civil pudessem ouvir e a gente deliberar sobre esse documento final. E, por último, qual a estratégia, não sei se o governo tem, de discutir esse marco com o Congresso, né? Porque a gente então não combinou assim nada com os russos, né? Com o outro lado, e de repente pode vir outras pessoas aí, correndo por fora. A gente está elaborando um documento que a gente considera muito bom, mas que depois não teria a repercussão, a aceitação que deveria ter lá no Congresso. Obrigado. Só uma aclaração para não criar expectativa. A ideia, em nenhum momento a gente teve como ideia de produzir um documento final do seminário, né? Este é um seminário de discussão, de debate, de levantamento de subsídios, né, para o grupo de trabalho que se instala a examinar, né. É claro que o seminário terá um relatório, né, e nós vamos discutir a forma de disponibilizar esse relatório, mas acho que é bom a gente não criar a expectativa de um documento final, né, porque se fosse assim, nós teríamos, inclusive, que ter consensuado, deliberado sobre as questões que aqui foram levantadas, que não era o caso, na medida em que é um trabalho mais de levantamento de subsídios, tá bom? E porque a maneira está no programa nosso de realizar seminários regionais, para que essa discussão seja aprofundada. Inclusive, já aproveito para lembrar que, depois da fala do ministro Gilberto Carvalho, a gente está pedindo para as entidades da sociedade civil que permaneçam aqui para eventuais desdobramentos posteriores. Okay, Mr. Doug. Isso, o professor Douglas vai fazer umas considerações finais, trazendo um pouco essa perspectiva internacional, e eu vou tentar ajudar aqui com a tradução, umas poucas palavras finais. Ok, Marcelo. Thank you. Brazil has a reputation as being a world leader on issues of participation. Sabido, o Brasil tem uma reputação mundial de ser um líder em questões, em discussões de participação. And from my perspective, this meeting advances Brazil's world-class reputation. E da minha perspectiva, este seminário reforça a reputação mundial que o Brasil tem nesse setor. I have been participating in initiatives like this for over 20 years, working in over 100 countries. Eu tenho participado há mais de 20 anos de iniciativas e discussões nesse campo em mais de 100 países. And I can't remember another meeting where so many people representing so many different perspectives came together at the beginning of an initiative like this. Diante de toda essa trajetória desses 20 anos, eu não consigo me lembrar de um encontro como este, em que tantas pessoas de perspectivas tão diferentes conseguem sentar e conversar conjuntamente desde o início, num debate como esse. And I realize that the hard work is just going to begin now. E eu percebo aqui que este trabalho árduo que teremos está só começando agora neste momento.
but the issues that you are addressing in Brazil are the same issues that countries around the world are currently addressing. E os temas que nós estamos tratando aqui no Brasil são temas que estão sendo tratados em todos os países do mundo. And please know that you can count on our support. E, por favor, saibam que vocês podem contar com a ajuda e com o apoio da INCL. For just one of the working groups, we compiled these laws from around the world. Só de um dos grupos de trabalho, nós compilamos todas as informações que distribuiremos pelo mundo afora. But I also look forward to sharing the Brazilian model, both in terms of this meeting and the results of your working group with countries around the world. E eu espero poder compartilhar com esses outros países com quem temos trabalhado a visão e o modelo brasileiro e o trabalho que vocês têm feito aqui agora com este grupo de trabalho que se inicia. As I mentioned in the opening, literally the world is watching. I've received emails from friends in the UN system and from regions from the Middle East to Asia, Africa, North America, and Europe, all asking about this meeting. E como eu falei desde o início, eu recebi e-mails e contatos de colegas do Sistema das Nações Unidas, do Oriente Médio, da África, da Ásia, da América do Norte, querendo informações sobre esse seminário, a partir do momento que eles sabiam que eu estaria aqui. So I recognize the leadership of the minister. I recognize and commend the Secretariat General, and I thank all of you for inviting me to this meeting. It's been an honor and a privilege. Então, gostaria de agradecer aqui e reconhecer a liderança do ministro Gilberto Carvalho e também toda a recepção feita pelo esse conjunto que me proporcionou aqui esses dias de trabalho. Então, muito obrigado e obrigado. Nós aproveitamos esse momento também para, em nome de toda a coordenação do seminário, agradecer muito a contribuição, obviamente, de todos, a gente fará isso ao final, mas dos nossos convidados internacionais que vieram de mais longe, de maneira especial, né? O professor Doug, a Adriana e ao nosso colega o Rubem. Agradecemos muito a contribuição de vocês no seminário. Bom. Vera? Queria fazer uma referência, o Pedro comentou aqui do seminário sobre participação social e o quanto de insumos trouxe a pesquisa que o IPEA realizou em parceria com organizações da sociedade civil, INESC e o Polis, sobre o tema da participação social, inclusive também lá com o FMG, um mapeamento, inclusive quantitativo, dos processos conferenciais, dos conselhos, o percentual de população que tem participado desses eventos, tem dados realmente excelentes, né? Então, aproveito a deixa, viu, Pedro, para ver se a gente não poderia também contar com a Secretaria-Geral para ver se articula o IPEA e o IBGE também para produzir pesquisa relevante sobre o nosso campo, né? Nós já tivemos uma iniciativa da FASFIL, né, que foi feita também nesse modelo de cooperação IPEA, IBGE, GIF, ABONG. A gente está necessitando uma nova rodada de FASFIL, a última é de 2005, né, esses dados já estão muito desatualizados, mas também, como foi feito a modelo desse projeto de pesquisa que foi feito sobre a participação social, também uma dimensão qualitativa que a gente consiga captar qual é o que a sociedade espera de nós, das organizações da sociedade civil, né? Quer dizer, o que de fato é esse setor, em que medida os diversos segmentos sociais se interessam pelo nosso trabalho, se engajam. Eu acho que isso seria uma contribuição enorme, né? Então, deixo aqui para a Secretaria essa sugestão, essa recomendação, que faça gestões aí com os nossos órgãos de pesquisa, porque, de fato, isso seria uma pesquisa que precisaria de uma força de Estado para colaborar. Obrigada. Sem dúvida, acho que essa sugestão a gente incorpora, e nós, nesse processo preparatório, até chegarmos aqui, já iniciamos um processo de diálogo, tanto com o IPEA quanto com o IBGE,
em torno dos dados que eles já possuem, né? Mas eu penso que essa proposta, a possibilidade de ter um trabalho de pesquisa apoiando, né, esse esforço, a gente, sem dúvida, se compromete a fazer esse diálogo, né? Cândido. Bom, sou Cândido do IBASE. Eu queria lembrar 2 pontos, retomar 2 pontos que o Rubem levantou e insistir. Primeiro, a transparência como valor ético e fortaleza nossa, e fortaleza do próprio Estado. Nós lutamos para ser reconhecidos como parte do espaço público, parte do interesse, de promoção do interesse público, etc. Então, a transparência é inevitável para nós. Mas isso não significa esconder os problemas que temos. Eu fiquei muito incômodo, estou incômodo, com a não transparência até em parte da nossa conferência aqui. E eu recomendaria que o grupo de trabalho não trabalhasse a portas fechadas, como recomendação final, que fosse a mais aberta possível, porque nós estamos lutando exatamente para isso, para ser o mais transparente possível. Esse é o primeiro elemento. Segundo, sobre prestação de contas. Isso é para nós, organizações. Não pense que não existe resistência, existe enorme. O IBASE começou há 10 anos um trabalho, criou um modelo de prestação de contas para nós nos autorregular, balanço social das organizações. Temos só 2 organizações até hoje que fazem, o próprio IBASE e o IDEC. Há uma maior resistência entre nós mesmos. Eu recomendaria aqui que nós, organizações da sociedade civil, avancemos o quanto antes nesse negócio, porque é a nossa fragilidade, uma enorme fragilidade nesse campo. Obrigado. Bom. Microfone lá. Atrás. Eu fiquei em dúvida se uma pessoa tinha levantado muito timidamente e acabou me escapando. Não sei se tem ali. Bom, não. Tudo bem. Meu nome é Félix Lopes, eu sou pesquisador do IPEA. Queria apenas fazer menção e dar ciência a todos os presentes que o IPEA tem investido recentemente exatamente em pesquisas relacionadas à interação do Estado com as organizações civis. A gente mobilizou um grupo, ainda que reduzido, de pessoas em interação, inclusive com o Ministério do Planejamento, com a Secretaria-Geral, para analisar bases orçamentárias, para dar um retrato mais fidedigno dessa relação. Iniciamos a análise agora do sistema de convênios, em cooperação com o Ministério da Justiça, vamos começar, né, no futuro breve, a análise do Cadastro Nacional de Entidades, para prover subsídios mais específicos que possam auxiliar a discussão e o debate no sentido de aprimorar a legislação que aqui começou a ser debatida. Então, nesse sentido, eu queria dar ciência a vocês sobre isso, sobre a participação do IPEA, e sempre pedir que, quando as próprias organizações ou entidades como a BONG, a Associação de OCIPs, tenham dados agregados, organizados, de qualquer natureza, sobre pesquisas realizadas, elas também são muito importantes para nós ampliarmos a nossa base de informações e qualificarmos a pesquisa. Não. Então, temos pesquisas de natureza quantitativa e qualitativa que estão sendo feitas com entrevistas com as organizações, com os gestores, e no prazo aí de talvez 3 meses a gente tenha resultados mais consistentes a apresentar. Obrigado, Félix, pelo esclarecimento. Para a gente poder cumprir o nosso horário, a gente, na fala aqui do nosso próximo inscrito, se alguém mais quiser se inscrever, senão a gente encerra. Tá? Eu queria dar 2 propostas aqui. Uma é... Identifica, por favor. Lenivaldo. Estou aqui em nome do Fórum Brasileiro de Economia Solidária. Queria dar 2 propostas. Não sei como, as organizações já estão tentando fazer isso desde que nós chegamos para esse seminário, para a gente divulgar as boas práticas. Cada vez mais a grande mídia vai estar insistindo nessa agenda que eles demarcaram. Certo? Então, a gente divulgar as boas práticas das ONGs para fazer uma contra-ideologia, digamos assim. Essa seria uma... Para pós-seminário aqui, eu creio que o grupo de trabalho
deveria colocar uma agenda também de discussão em audiências públicas, fazer toda uma metodologia de preparação e tal, e que chegue para colocar uma proposta, sei lá, quando estiver já na reta final, que seja discutido nos estados, tal, tipo teleconferência e tal, a nível de audiências públicas mesmo. Tá? Porque a gente vai garantindo nesse processo a afirmação das boas práticas e garantia de um processo de construção democrática com a sociedade brasileira, porque, como alguém disse aqui, nós estamos só no início aqui, né? Esse processo do marco regulatório, mesmo com muitas discussões acumuladas, mas vai agora para setores da sociedade discutir, vai aparecer todos os interesses em torno, e nós precisamos, de fato, estar se instrumentalizando cada vez mais dos conteúdos discutidos, para que a gente possa chegar a uma boa conclusão, quem sabe, desse processo. Então, as audiências públicas nos estados sobre teleconferência é um mecanismo importante. Inclusive também dentro do Congresso, quando chega lá propostas para isso. Ok. Tá? Obrigado. Bom, um último inscrito, então, companheiro. É você. Fabiano, Fundação Getúlio Vargas. Só para acrescentar o que o Cândido Ibasi falou, eu acho que esse grupo de trabalho precisa, sim, ter seus trabalhos tornados públicos, e vou sugerir o uso da internet. Já tem experiências no Ministério do Planejamento, eles têm um pessoal lá que está fazendo a Política Nacional de Dados Abertos, usa a internet com grupos de discussão completamente abertos, qualquer pessoa pode se inscrever. O Ministério da Justiça também tem algumas ações na internet para dar transparência às suas ações, e lembrando que temos a Lei de Acesso à Informação, então acho que esse grupo já pode dar o exemplo de transparência governamental, tornando o mais transparente possível as suas discussões. Então, só um esclarecimento sobre isso, acho que isso foi dito, não me lembro se foi na noite de abertura ou no primeiro painel, nas discussões preliminares que a gente tem feito sobre o funcionamento do grupo, nós já temos, inclusive, estudos encaminhados no sentido de um dos recursos que o grupo poderá utilizar para ampliar o diálogo é um site colaborativo, né, onde todas as organizações interessadas, pessoas interessadas nesse debate pudessem expressar as suas opiniões, as suas proposições. O que nós temos de mais imediato, eu queria aproveitar para reiterar aqui, é um e-mail, né, que pode ser um recurso de comunicação e de socialização, não só dos resultados desse evento, mas também de encaminhamento de textos, contribuições que vocês identifiquem, seja no país, seja fora do país. E o e-mail é marcoregulatório.osc@presidencia.gov.br. Tá? Então, temos esse mecanismo já de imediato e estamos discutindo, né, com o grupo de trabalho a possibilidade de ter, sim, um mecanismo de interação via internet durante todo o desenvolvimento do trabalho. Tá bom? Bem, então nós partiríamos agora para o momento de encerramento, de clausura para os nossos convidados. Queria convidar o ministro Gilberto Carvalho, queria convidar também a Maria Vitória, coordenadora desse processo aqui pela Secretaria-Geral, para que estivesse aqui conosco na mesa. Apareceu. Então, com a palavra, o ministro Gilberto Carvalho. Estranho essa solenidade, Pedrão, de ministro. Aguenta. Gilbertinho, olha lá.
Bem, eu queria dizer a vocês da minha alegria e da minha emoção nesse momento, que não é o último ainda, que vocês vão ter que trabalhar mais um pouco, mas com o andamento e com o resultado desse seminário. Eu cheguei só agora de manhã. Ontem eu fui à Bahia para o encerramento da Conferência de Segurança Alimentar e Nutricional. Então, não tive oportunidade de acompanhar, mas daquilo que eu ouvi e daquilo que me relataram, eu estou realmente muito feliz, muito orgulhoso desse trabalho, porque reflete exatamente uma certeza que a gente tinha. E eu dizia sempre à presidenta Dilma, a hora que a gente juntar o pessoal sério, você vai ver, presidenta, que o pessoal é mais rigoroso ainda do que você imagina, do ponto de vista da honestidade, da transparência, da prestação de contas. Não tem a preocupação de que as pessoas pedem frouxidão ou pouco controle do Estado no sentido dos recursos públicos, evidentemente que respeitando a autonomia das entidades. Então, eu vejo consolidadas nas conclusões que eu estou acompanhando essa linha que é de grande maturidade, de grande responsabilidade cidadã, que era o que eu acho que a gente podia, de fato, esperar. Então, eu queria, em nome da presidenta, agradecer muito o fato de vocês terem se deslocado para cá e aceitado esse nosso convite e dado essa contribuição que eu sei que vai ser fundamental. Queria agradecer, naturalmente, os nossos palestrantes e convidados internacionais que nos ajudaram bastante. E assim como, em nome da Vitória, mais uma vez, Pedro e toda a equipe, reconhecer o trabalho do pessoal que ajudou e trabalhou na organização desse seminário. Eu ontem, em Salvador, encontrei um ambiente que reflete muito as preocupações desse seminário. A conferência, que reuniu mais de 2.000 pessoas, um dos temas mais importantes que ressaltou foi exatamente a questão das organizações sociais, e o seminário tirou uma moção dura em relação ao governo, estranhando a questão das portarias e tal maneira que nós estávamos tratando. E foi um bom debate lá ontem, onde eu procurei demonstrar às pessoas, na linha do que nós já dizíamos aqui na abertura do seminário, que a rigor, essas duas portarias são muito mais autocríticas em relação ao próprio governo, no sentido da sua capacidade de acompanhar, de estimular, de fomentar e de fiscalizar, do que propriamente uma ação condenatória ou criminalizadora das entidades. E que nós temos certeza, e esse compromisso eu quero renovar para vocês aqui hoje, pessoal, em nome da presidenta. Vocês tenham certeza que, ao fim e ao cabo dos nossos trabalhos, nós teremos, de fato, um avanço. Nós teremos, de fato, com a contribuição, com a participação, evidentemente, de todos vocês, uma relação de trabalho, uma relação governo-sociedade que vai ser muito mais segura, muito mais madura e, mais do que isso, muito mais estimulada pelo governo. Uma das preocupações que a presidenta Dilma manifestava para mim ontem, depois de uma conversa que ela teve com um velho amigo dela, que é o Jorge Durão, era exatamente por que nós estamos tardando tanto em constituir o fundo de apoio às entidades da sociedade civil. É um fundo que está sendo discutido há mais de 2 anos, com o BNDES, e ela ligou para o Luciano para estimular, para dizer, nós precisamos fazer isso. Ela está preocupada com a sobrevivência das entidades, naquele quadro que nós já vimos traçando, de que a ausência do financiamento e do apoio internacional faça com que as nossas entidades se encontrem, do ponto de vista da sua sobrevivência institucional, num quadro de muita dificuldade. Portanto, eu não vejo na presidenta Dilma nenhum sinal, nenhuma indicação de restrição. Como é muito próprio e peculiar dela, uma exigência de extrema seriedade no uso do recurso público, de fiscalização, de acompanhamento, de responsabilidade, mas nada que fira a visão democrática da importância
da atuação, do papel das entidades nesse grande projeto que nós estamos desenvolvendo no Brasil, nos termos em que nós já dizíamos, já nos referíamos na abertura desse seminário. E me parece, daquilo que também ouvi, muito interessante essa ideia de que o nosso trabalho tem que contemplar as questões de curto, médio e longo prazo. É verdade que é muito provável que o nosso marco regulatório, na sua complexidade maior, vá necessitar de trâmites no legislativo, que são naturalmente mais demorados, entre as questões infralegais, as questões que necessitam de novas leis e tal. Mas é verdade também, como foi dito aqui hoje pela manhã, que há medidas que nós podemos tomar com mais rapidez, e, para isso, a contribuição do grupo de trabalho vai ser muito importante. Nós não precisamos esperar o final do processo para já ir tomando medidas que vão em consonância com a sociedade civil, evidentemente, com o grupo de trabalho, a gente vai já tomando medidas que facilitem, que unifiquem, que clareiem, que tirem ambiguidades na formalidade das nossas relações. Então, me agrada essa ideia de trabalhar com essa perspectiva. E que a gente abra também, naturalmente, como não acompanho os grupos de trabalho, outras frentes. Por exemplo, toda a questão da lei de doação no Brasil, né? A gente acompanha um caso doloroso, agora muito concreto, que eu posso citar aqui. O nosso querido escritor, Radwan Nassar, fez um gesto maravilhoso de generosidade, doou uma fazenda no interior de São Paulo, uma grande e equipadíssima fazenda, para a Universidade de São Carlos, para o governo federal, portanto, para se fazer ali um campus. E, na hora da doação, ele foi obrigado a pagar mais de R$400 mil de impostos para poder fazer a doação, tá? Por um limite da nossa lei. Quer dizer, é incompreensível que a gente puna quem faça uma doação. E, portanto, para as entidades da sociedade civil poderem, de fato, contar com doações, nós temos que estimulá-las também, evidentemente, a todo o processo de solidariedade, de filantropia, de apoio, enfim, das grandes empresas, preservando a autonomia das entidades, evidentemente, como foi mencionado aqui. Então, nós temos que atacar também esse e outros flancos da nossa legislação que dificultam esse processo todo no país. Com relação ao grupo, nós vamos começar um trabalho hoje após o almoço. A presidenta pediu que a gente não fizesse a portaria ouvindo ainda o seminário, mas, de todo modo, a gente instala o grupo de trabalho já hoje, não é? A Vitória vai depois dizer a composição do grupo, que foi montado ouvindo, vocês sabem, as entidades. E essa ideia que foi colocada pelo Cândido, eu acho muito importante, que o grupo não seja uma entidade fechada, que nesses 90 dias haja a possibilidade de aberturas, de sessões abertas para discussão mais... Tem um grupo que, naturalmente, é responsável, mas que haja um processo de consulta, e os meios hoje das redes permitem fortemente isso, mas também fisicamente, se for o caso, o governo está disposto a investir. Esse é um investimento fundamental para nós, não temos receio de fazer esse investimento, não, porque nós apostamos muito que o melhor caminho será encontrado no processo de diálogo, no processo de contribuição, de fortíssima participação de todos vocês e da sociedade em geral. Com isso, eu só quero, mais uma vez, manifestar meu reconhecimento, minha gratidão e a total abertura nossa para a continuidade desse processo. Eu penso que será um legado fundamental, um legado necessário que o governo da presidenta Dilma tem que deixar, que é esse legado de um novo patamar de relação, que não vamos mais falar em criminalização, vamos falar no reconhecimento efetivo para a construção democrática do papel das organizações. Muito obrigado. Ok, então... Daniel, quer dizer alguma coisa? Não. Então, a gente agradece então, a presença de todos, aqueles que retornam para os seus lugares, bom retorno,
E aqueles que ainda têm um trabalho à tarde, a gente aguarda vocês e qualquer esclarecimento com a Vitória, tá? Nós estamos pedindo, então, que as pessoas que foram os convidados do grupo da plataforma, que permaneça aqui para a gente poder encaminhar, eventualmente, a continuidade da nossa articulação. Daniel, a gente vê depois do almoço? Sim. Eu acho que tá. Tá.